Torcedor do Palmeiras, acabou aí a partida entre Palmeiras e Noroeste, né, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras acabou empatando o seu jogo aí por 1-1. E aqui a gente vai trazer todos os detalhes aí do pós-jogo, né, com os canais ESPN, e deixar todos os créditos aqui na descrição. Pessoal, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixe também seu like, se inscreva aí no canal, mas agora bora para o vídeo. Vamos pro Palmeiras, jogo contra o Noroeste, vamos colocar os melhores momentos aqui na tela, nesse Sport Center. Aliás, estamos no final, acabou, acréscimo interminável, é aquela coisa, precisa esperar, porque tá 1-1. Então a gente vai, na sequência, falar bastante sobre, e o Elton Serra vai estar com a gente também. A gente tá só esperando no bate, mas eu já vou aqui começar a tabelar, porque por mais que possa ter um gol para definir esse jogo, a gente já tem um macro dessa partida. Sim. Eu vou até mais para a gente não entrar no jogo, esperar os melhores momentos, e na escalação, e nas escolhas do Abel, e no momento, nesse início. O Palmeiras ganhou na Portuguesa o primeiro jogo 2-0. O que você achou da escalação e dos movimentos, as escolhas do Abel, Eugênio? Olha, a escalação do Abel mostra o planejamento dele para esse início de campeonato, tratado como uma espécie de pré-temporada. É um time 100% diferente do que ele escalou contra a Portuguesa. Faz muito sentido isso, porque ele está dosando os jogadores. E ao mesmo tempo que ele dosa os jogadores, ele evita decidir o time principal. Então, hoje, estiveram mais ou menos o que fez no amistoso do meio de semana do São Paulo, no Zubeldia. Botou um time misto no primeiro tempo e outro time misto no segundo. O Abel está fazendo já no Campeonato Paulista. Um time misto contra a Portuguesa, que jogou muito bem, e um outro time misto hoje. Então, hoje jogou o Veiga, jogou o Aníbal Moreno, jogou o Gustavo Gomes, o Facundo, começando o jogo. Ele foi girando um pouco o elenco. Agora, o desempenho hoje não foi o mesmo desempenho de quarta-feira, né? Quando foi o primeiro jogo contra a Portuguesa. E aí tem vários motivos para isso que a gente vai desenvolver. Mas você perguntou sobre a escalação. É isso. É uma escalação 100% diferente para dosar a carga dos jogadores em início de temporada e também não definir ainda quem são os titulares. Não, e o que chama atenção... desculpa, Felipe. Não, o que chama atenção só rápido é que além da questão a questão dos jogadores, que como o Eugênio falou que são diferentes, o sistema tático também, né? Então, isso mostra que o Abel ele vai ter durante todo o ano, como foi no ano passado também, mudanças de jogadores, de sistemas táticos também. E a gente vai falar muito sobre o jogo, menos melhores momentos. Vamos lá, melhores momentos na tela. Vou começar até contigo, Fábio. O que você achou desse jogo? O 1-1, um Noroeste que começou melhor. O Palmeiras reage no primeiro tempo, isso sem gols. Os gols saíram na segunda etapa. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, Fábio. Felipe, é um jogo que mostra realmente o momento das equipes, né? Porque é um início de temporada, principalmente para o Palmeiras, né? Que tem pouco tempo de treinamento. Né, como a gente já falou, com uma escalação diferente de quarta-feira, com um sistema diferente, só que um jogo que propiciou o Palmeiras competir, né? Então, assim, para o Palmeiras conseguir esse empate, ele teve que competir, teve que colocar intensidade no jogo, movimentação. O Noroeste é uma equipe, né, muito bem treinada, muito bem escalada também, que dificultou as ações do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Criou boas oportunidades. A gente pode destacar dois jogadores no primeiro tempo, são os goleiros, né? O Felipe Alves do lado do Noroeste e o Marcelo Lomba do lado do Palmeiras, que acabaram fazendo defesas importantes aí para que o placar se mantivesse no 0-0. Mas acho que foi um bom teste. Felipe, eu vou fazer uma observação. Eu sei a maneira como a gente olha para os estaduais hoje, né? Uma questão, os grandes olham principalmente para os estaduais, mas eu tenho ótimas recordações, assim, porque eu já fui o pequeno, né, que recebeu o grande, e isso aconteceu com o Noroeste hoje. Se o Palmeiras olha para esse jogo como um início de temporada, quase uma pré-temporada para o que vem pela frente, e eu tenho a certeza que os jogadores do Noroeste olham como uma final de campeonato, né? Porque é muito importante para eles um jogo desse tamanho, enfrentar um time como o Palmeiras. Então, o estádio lotado, né? Isso mobiliza os jogadores, faz os jogadores terem uma intensidade diferente. Então, eu acho que como teste de competição, eu acho que foi um teste muito interessante para o Palmeiras. Eugênio Leal, agora aí o gol do Noroeste, né? O 1-0. Queria te ouvir sobre esse jogo, agora analisando mais realmente o que aconteceu em campo, Eugênio. O Noroeste, né, em geral, esses times que não jogam a primeira divisão do futebol brasileiro, nem mesmo a Série B termina um pouco antes, né? Esses times têm um pouco mais de tempo de preparação, de organização, e o Noroeste mostrou ter aproveitado bem essa vantagem, né? Um time muito bem estruturado, um time
com a estratégia muito bem definida e executada. Então, conseguiu, na sua defesa, dificultar ao máximo o trabalho do Palmeiras. É claro, em alguns momentos o Palmeiras chegou realmente a criar situações e aí parou nas mãos do goleiro Felipe Alves, até conseguir o gol no segundo tempo, num lance ali que a bola bateu, rebateu, trombou, sobrou e o Tales soube aproveitar. Mas assim, o Noroeste que, além de se defender bem, saía muito bem na velocidade, especialmente com o Carlão, que é o centroavante, autor do gol, e o Pedro Felipe, o 7, jogadores muito insinuantes, né, de força, de tamanhos, jogadores grandes, pesados, assim, que conseguiram dar muito trabalho, assim. Teve um drible do Pedro Felipe em cima do Gustavo Gomes, né? O Fábio, que é zagueiro, ainda é zagueiro, né? Sabe da dificuldade, né? Quando o cara daquele tamanho dá um corte em cima do zagueiro, o Gustavo tem que segurar a camisa, caiu e tal, e fez a falta. Mas, do outro lado, o Palmeiras que, jogando fora de casa, então tinha, claro, muito torcedor do Palmeiras, mas tinha muito torcedor do Norusca, né? Que é o apelido do Noroeste, num gramado diferente, o ambiente é outro, então é diferente de você jogar no Allianz com a sua torcida, com o seu gramado, com a velocidade que a bola ganha. Então, acho que o Palmeiras teve mais dificuldades do que no jogo de quarta-feira, também pela proposta do adversário, estratégia tática do adversário, e acabou sofrendo, né, essa derrapada aí, porque se espera a vitória do time grande, né? E ela acabou não acontecendo. O Palmeiras teve que correr atrás do placar, uma vez que saiu, né, perdendo com um belo gol, numa jogada muito inteligente do Noroeste, porque o Palmeiras tinha ali, basicamente, sozinho na marcação no meio de campo. Por quê? Porque estava propondo o ataque o tempo inteiro e o Aníbal Moreno ficou ali como o único homem de contenção no meio. O Veiga, às vezes, voltava um pouquinho. Mas então o Noroeste faz a jogada do seu gol com um meia que se desloca para receber a bola nas costas do Aníbal Moreno. E quando ele recebe essa bola, o lateral já corre para avançar nas costas do lateral do Palmeiras, que ainda era o Giai àquela altura. E ao mesmo tempo o Carlão, centroavante, já corre na frente da zaga. Então é uma jogada que você vê que não acontece por acaso. Está coordenada. E a coordenação vem de treinamento. Então, muito mérito para eles. Palmeiras aqui, naquele momento, deu uma balançada, mas voltou a assumir o controle do jogo, foi buscar o empate e teve chance até de tentar a virada. Já está chegando para participar do Sport Center, Elton Serra, mais um analista aqui da ESPN. A gente começa o programa falando de Noroeste e Palmeiras 1-1. Boa noite para você, Elton, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Destacar também nesse jogo, né, a média de idade do Palmeiras de 26 anos, o que traz um pouco do que a gente pode ver nessa temporada. Porque acho que dá para falar muito pouco, o Eugênio, o Fábio e o Luciano falaram muito bem do jogo, dá para falar muito pouco do que o Palmeiras traz hoje para o restante da temporada em termos táticos e principalmente, né, em termos de jogadores titulares. Mas dá para entender um pouco essa postura que deve ter o Palmeiras na temporada 2025, pensando num calendário muito longo. Né? A gente viu o Mike, talvez o cara mais experiente ali, né, com 32 anos. É claro que tem uns caras que estão há muito tempo, apesar da idade abaixo dos 30, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes tem 31, o Marcelo Lomba, né, que eu acho que eleva um pouco a média de idade com 38, mas foi um jovem Palmeiras numa média de idade razoável, né, para o futebol brasileiro, 26 anos, para enfrentar esse Noroeste e acabou empatando o jogo. Acho que o resultado, claro, pensando no Campeonato Paulista, é um tropeço, mas pensando no trabalho, Felipe, é absolutamente normal. É o segundo jogo do Palmeiras na temporada. Valeu, Elton. Chegou e para ficar, vamos debater bastante. Eu queria só ouvir o Fábio Luciano sobre o gol do Palmeiras. A gente vai seguir aqui. Porque o primeiro gol profissional do Tales, né, muito, muito legal. E segundo, trombada e tal, tem zagueiro que quando chega na área, o Fábio Luciano, que não é pequeno, tá, ele vem pela imagem, ele, malandro, olha o tamanho do garoto. Benedetti. Benedetti é um animal, hein? É alto, chama atenção pela estatura, né? Muito bom no jogo aéreo, também magro, né? Passada mais larga. Participa da jogada do gol também, porque ele briga por 2 vezes na entrada da área, depois tem uma disputa por cima, que ele acaba até tendo um contato com o zagueiro do Noroeste. E a bola sobra pro Tales
acabar né, girando ali, conseguindo um belo gol até, porque ele gira muito rápido, né, coloca a bola no canto do goleiro. Então, assim, é um gol da juventude, como o Elton colocou muito bem, né, um gol dessa juventude do Palmeiras, né, que 2 jogadores que estão tendo a oportunidade agora de jogar, né, e essa ideia do Abel eu acho bem interessante de você colocar experiência e juventude em 2 jogos na sequência. Então, assim, são times que não se repetiram, mas que possuíram jogadores considerados titulares no primeiro jogo contra a Portuguesa e hoje também, né? Tem jogadores que a gente imagina que a junção que será feita desse Palmeiras para o time base, time principal. Mas é isso, é um jogador, Benedetti na questão, por exemplo, é um jogador que entregou bem, acho que é um jogador que deu conta do recado, que conseguiu fazer uma boa dupla de zaga no jogo de hoje com o Gustavo Gomes. Acho que o Gustavo teve até um pouco mais de dificuldade do que o próprio Benedetti dentro da partida e conseguiram, acho que, entregar o que o Abel se esperava deles. E um destaque também para o Facundo Torres. Acho que a gente pode falar sobre ele. Vamos nele, começa aí, Fabio. Não, porque... Antes disso, sobre o Benedetti, importante, é claro que é muito pequeno o recorte, um jogo, ele tinha entrado no segundo tempo contra a Portuguesa, mas que ele apareça bem, a gente vai torcer para que isso se confirme nas próximas partidas, é fundamental no momento em que sai o Vitor Reis. Exatamente. Outro jovem zagueiro revelado na base do Palmeiras. Lembrando que já tem o Naves lá, que nesse momento está na frente da fila, o Benedetti, mas o Palmeiras hoje tem os considerados titulares, Gustavo Gomes e Murilo, e os reservas, enquanto não chega ninguém. O Abel falou que quer a contratação de alguém, mas hoje são o Naves e o Benedetti. O Benedetti ainda é muito jovem, mas já é uma esperança de reposição para a saída do Vitor Reis. E quanto ao Thales, que fez o gol, é importante para ele, porque provavelmente o Rony vai embora, o Palmeiras está contratando muita gente, mas não para dentro da área, e o jogador de área tem que fazer isso aí que ele fez. Ele não foi tão bem no jogo contra a Portuguesa, quando ele foi titular, mas hoje ele entrou e logo depois já fez o gol. Vamos falar do Facundo Torres. A gente tem um mapa de calor, a movimentação do Facundo Torres. Eu já vou jogar para o Fábio, para o Elton e para o Eugênio. 90 minutos, ele teve 2 chances criadas, 2 finalizações, no alvo uma chance clara criada para o Gustavo Gomes. Aí a gente tem a movimentação, andou um pouco por todos os setores, esquerda, direita, centralizado. Quero te ouvir, Fábio, e aí Eugênio, Elton, fiquem à vontade. Vamos falar um pouco de um jogador que nessa janela chegou com um status de, eu não vou falar de titular, do cara que vai, mas de titular sim, mas um status de cara para colocar o Palmeiras sempre num caminho aí de construção nessa hegemonia dos últimos anos, Fábio. Então, Felipe, a observação que eu ia fazer é realmente o que mostra o mapa, né? Porque ele jogou em setores diferentes do campo, jogou o tempo todo em setores diferentes. Ele é canhoto, então ele começa o jogo pela direita, né? Mais pela um pouco. Fabião, posso fazer só o seguinte, claro, me desculpa. O Edu Afonso tá lá em Bauru e ele está numa posição que depois ele tem que se movimentar para as entrevistas, zona mista. Então eu vou jogar pro Edu para trazer toda a informação do jogo e eu já volto com o Fábio. Eduardo Afonso, abraço para você, muito boa noite. Tudo bem, Felipe? Aqui na área externa do estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Há 19 anos eu não vim aqui, o calor continua o mesmo, até mais forte. E quando eu vim aqui era o Paulo Comelli, técnico do Noroeste, uma vitória contra o Corinthians em 2006, no dia 11 de janeiro de 2006, por 1-0. Hoje foi quase o mesmo resultado. Um primeiro tempo muito bom, Carlão dando muito trabalho à defesa do Palmeiras, bom atacante, já tinha sido artilheiro da Série A2 no ano passado, um dos responsáveis diretos pelo acesso do Noroeste. E agora permanecendo para a Série A1 e dando muito, dando muito trabalho, tem 2 gols na temporada, um pênalti sofrido no primeiro jogo, é o cara do Norusca e por isso ele fez o gol aproveitando um cruzamento do Maicon. Mas o Palmeiras logo foi buscar o empate, vocês já mostraram, já falaram do gol, tivemos 12.064 torcedores. Essa parte aqui é a parte externa do estádio, né, que está numerada e ali aquele ônibus que a gente consegue ver ao fundo é o ônibus que vai levar a delegação do Palmeiras de volta para a capital paulista. É uma série de seguranças ali, tanto que não está confirmado ainda a possibilidade de uma zona mista. O que nós temos de confirmação é que aqui nessa sala de imprensa que foi feita exatamente agora, uma sala de imprensa renovada, pequena é verdade, mas renovada, fica aqui do lado externo, teremos a palavra do Abel Ferreira, depois do Paulo Comelli e do Felipe Alves, goleiro da equipe do Noroeste. O Palmeiras larga com 4 pontos, conseguiu poupar muita gente em relação ao primeiro jogo, Marcos Rocha, Murilo, Richard Rios, também foram poupados Vanderlan, o Everton, Estevão, entre outros. O Palmeiras
Palmeiras tem duas possibilidades de saída muito, muito concretas. O Vitor Reis, que já não treina desde terça-feira, vendido para o Manchester por uma fábula, por um dinheiro quase que absurdo para um zagueiro, tá indo embora, já é de noção do técnico Abel Ferreira que ele sai. E também o Rony, que não foi relacionado na primeira nem na segunda partida. O Santos entrou muito forte na parada, mas o Fluminense ainda não desistiu de ter o Rony. E o Palmeiras está buscando aí alguns reforços importantes. O Andréas Pereira, publicamente, é aquele admitido pela diretoria, que tem proposta de 20 milhões de euros, que podem chegar a 25 milhões em caso de algumas metas, mas se fala muito em Minas Gerais que o Matheus Pereira vai receber uma proposta de 87 milhões de reais do Palmeiras, e tem agora um zum que ainda não foi confirmado por ninguém, que o Claudinho do Zenit também pode ser uma opção. O Felipe Anderson não participou das duas rodadas porque está se recuperando de uma lesão. O Zé Rafael e o Piquerez também ainda estão num processo de pré-temporada em término de recuperação. O Palmeiras vai revezando os times, só que agora tem um clássico contra o Santos na próxima quarta-feira no Pacaembu. Talvez já não dê para revezar tanto pelo tamanho do jogo. E o Noroeste, com bons 4 pontos em 2 rodadas, vai agora esperar a próxima rodada aqui mesmo no Alfredo de Castilho para receber o Botafogo de Ribeirão Preto. É isso por enquanto, as primeiras informações aqui, Felipe. Vou lá para dentro para a sala de imprensa, daqui a pouco vem o Abel Ferreira e já a gente traz a palavra do técnico do Palmeiras. Tá combinado, Felipe? Combinadíssimo, Eduardo Afonso trazendo informações, então já Abel Ferreira para a gente entender mais esse início de temporada do Palmeiras. Devolvo para você, Fábio Luciano. Facundo Torres é o nosso assunto. Então, Felipe, como a gente estava conversando, né, um jogador que circulou por todos os setores ofensivos do campo hoje. E aí mostra também o porquê a escolha, né, da contratação, a maneira como o Abel também olha para os seus jogadores. Então ele é um canhoto, né, que gosta de jogar mais pelo lado direito, porque traz a bola para dentro e acaba arrematando em gol. O primeiro chute do Palmeiras no jogo foi dele, um chute de fora da área, dificultou o trabalho do Felipe Alves. E foi o setor do campo que ele mais circulou, mas também jogou um pouco pelo lado esquerdo. E aí já muda um pouco o posicionamento, a configuração até de jogadas dele, porque é um jogador que usa muito a perna esquerda. Em alguns momentos, né, quando o Veiga tinha que recuar um pouquinho mais para fazer uma composição com o Aníbal, era o jogador um pouco mais centralizado, porque aí você tinha a passagem do Mike ali pelo lado direito. Então é isso. Acho que foi uma boa estreia do Facundo. Eu acho que conseguiu entregar o que se espera dele, né, o que o Abel espera dele. É lógico que o nível é um pouco menor, mas de movimentação, o que se espera dele. E, assim, na minha opinião, foi uma boa estreia. Eugênio Leal. Eu acho que está dito, né? O chute dele foi o cartão de visita. A gente destacar 2 lances especiais, né? O chute, que obriga uma boa defesa do Felipe Alves, né? Mostrando potência, né? Mostrando capacidade boa de finalização. E depois um cruzamento que ele coloca na cabeça do Gustavo Gomes, né? A bola que ele coloca em curva, gerando muito perigo. Mas ainda, assim, é uma amostra bem pequena do potencial que ele tem. Falta, obviamente, muito entrosamento. Falta encaixe tático. Olha o chute que eu falei. A bola explode, ele dá uma espécie de manchete, né? O goleiro para afastar. E dessa forma a gente imagina que tenha tido muito efeito, né? Porque para o goleiro não tentar espalmar de outra forma, dar a manchete é para fazer a defesa de segurança, né? Porque não sabia onde a bola ia. Então, imagino que ele tenha muito a crescer nesse Palmeiras. Depois que ele encontrar um melhor encaixe com os companheiros. Isso é questão de jogo, né? De rodagem. E lá na frente eu fico vislumbrando ele ocupando o espaço que hoje ainda e enquanto ele estiver no clube, será do Estevão, que é o jogar aberto pela direita. Ele pode, enquanto isso, jogar mais pela esquerda, ocupar aquele espaço lá da esquerda. É um jogador que tem esse potencial também. E assim aproveitar mais espaço, porque não é um cara que chega para ficar esperando eternamente no banco. Ele vai ter que jogar, ele vai precisar encontrar, né, o seu momento dentro do Palmeiras. E enquanto isso, enquanto tiver o Estevão, você vê, como eu falava, né, um time hoje diferente do time de quarta-feira, porque aí ele pôde dar 90 minutos para o Facundo Torres hoje. Se fosse, teoricamente, o time todo na quarta-feira, ele entraria em algum momento no segundo tempo no lugar do Estevão. Mas é um jogador de boa qualidade, acho que tem muito a dar para o Palmeiras. Hoje ainda é um pouco tímido, o que é normal para um primeiro jogo de temporada. Quero te ouvir também, Elton, trazendo a sua percepção do jogo de hoje e até o que você espera ao longo da temporada, assim, de importância, de impacto dele nessa equipe do Palmeiras. Estava olhando o currículo dele.
o Facundo Torres tem 82 jogos como ponta esquerda e 80 como ponta direita. Ou seja, você pode colocar ele, pelo menos nesse recorte, pode colocar ele em qualquer lado do campo que ele vai se adaptar, porque está acostumado a jogar dessa forma. Tem 2 jogos a mais, né? Agora, como o Fábio Luciano trouxe muito bem, começou na ponta direita, depois começou a circular por dentro, depois aparecendo na ponta esquerda. É um jogador que pode ser utilizado dos 2 lados do campo. É lógico que o Eugênio traz muito bem, né? O Palmeiras tem um planejamento de 6 meses com o jogador e de 6 meses sem esse jogador, que é o Estevão. E olhando para esse time titular, hoje, não seria difícil ver o Facundo Torres jogando na ponta esquerda, tendo o Estevão ainda na equipe. E o Felipe Anderson, que também é um jogador que ocupa as faixas laterais do campo, muitas vezes pela ponta esquerda, também tem essa facilidade de jogar por dentro, inclusive na Lazio, na sua reta final, jogou dessa forma, mas ali tem o Rafael Veiga também. É um encaixe difícil? Para mim não é, mas mostra que o Abel Ferreira pelo menos tem mais opções, né? Pensando na temporada, até o meio do ano, até contar com o Estevão. E aí eu tô com o Eugênio, eu acho que o Facundo Torres ele tem essa facilidade de jogar pelos 2 lados do campo, mas a ponta direita talvez seja o lugar mais confortável para ele. Dentro de um sistema, inclusive, que muitas vezes faz dobras com laterais, né? E a gente viu acontecer, né? O Giai fazendo um terceiro zagueiro, ou falso lateral direito, muitas vezes até um lateral de ofício, e o Mike à frente. Já aconteceu isso com o Marcos Rocha também. Do outro lado, já aconteceu do próprio Caio Paulista, que não é lateral de origem, jogar numa segunda linha, jogar como lateral. Então, a facilidade que tem um cara que tem a perna dominante jogando do outro lado, ou seja, um canhoto jogando pelo lado direito, é abrir corredor para um lateral. Isso facilita também para um jogador com as características do Facundo Torres. Eu acho que, no fim das contas, é uma excelente opção, e uma opção que o Palmeiras não tinha, ou pelo menos tentou ter e não conseguiu nas últimas temporadas. O próprio Lázaro foi uma opção dessa forma, né, de jogar assim como um ponta, um segundo atacante. O Facundo Torres eu acho que traz muito mais elementos positivos para esse ataque do Palmeiras, além, obviamente, de ser um ponta que joga pelos 2 lados do campo e tem esse número, né, de jogos bem equilibrado pelos 2 lados do campo. Ô, Fábio, eu queria trazer um ponto, eu vou voltar, a gente estava falando de setor ofensivo agora, mas passamos pelo Benedetti e você citou, eu não me lembro se foi você ou o Eugênio, que o Benedetti, inclusive, hoje foi melhor do que o Gomes. E eu queria trazer o Gomes, porque se a gente pegar toda a passagem dele pelo Palmeiras, o ano passado foi considerado o pior, ele teve lesão, parece que sempre tinha alguma coisa ali incomodando o jogador, mas essa é o seu setor do campo, é a sua casa, aqui é meu território. Eu queria te ouvir um pouco, porque fase ruim de atacante é mais fácil de medir porque é a estatística do gol. É jejum de gol, Como que é um jejum de um zagueiro e como você imagina que o Gustavo Gomes pode dar a volta por cima? Parece que também ele estava horroroso. Não é isso, ele só estava um pouco abaixo. Sim. Como é que você vê a situação no Gomes? Então, Felipe, eu vejo ele como o titular da posição, ele e o Murilo, né? Ainda mais com a saída do Vitor para o Manchester, né? A dupla que, na minha opinião, até seria titular mesmo se o Vitor permanecesse, mas com a saída dele, isso se fortalece ainda mais, Gustavo Gomes e Murilo. A gente já viu o Gustavo apresentar um futebol melhor, né, do que tem apresentado, até com relação à questão física também. Eu acho que o Gustavo hoje, eu respeito demais a história, eu acho que é um jogador importante para o Palmeiras, pela questão de liderança e por posicionamento tático, enfim, por tudo que ele pode entregar para o Palmeiras, mas, assim, é um cuidado especial, principalmente nesses confrontos de mano a mano. Eu acho que o Gustavo está perdendo um pouco essa velocidade, esse giro que a gente já via há tempos anteriores. Então, assim, é uma precaução a mais que você tem que ter, né, não deixar ele tão exposto nesses desafios, né, nesses duelos de 1 contra 1, ou quando isso acontecer, ele ter um jogador mais perto, ou seja, um volante, um cara de meio campo, para fazer essa proteção, ou o zagueiro
um pouco mais aproximado. Então é isso. Eu acho que o Gustavo tem muito a oferecer para o Palmeiras. Também, né, Fábio? Isso, exatamente, para não ter que sair toda hora nesse combate. Mas é um jogador importante, é o capitão da equipe, é um jogador que a gente imagina que no decorrer da competição ele vai conseguir, não ter uma retomada, mas vai conseguir apresentar o futebol que tanto se espera dele. E na minha opinião, assim, eu acho que o menino traz a juventude e eu acho muito bacana, né? Você ter um jogador tão jovem como o Benedetti e ter o Gustavo tão experiente, porque esse casamento ele é quase que perfeito, né? Porque você consegue conciliar essas duas características. Eu acho que pode funcionar em muitos momentos, seja o Gustavo, seja o Murilo, que tem mais experiência com o Naves ou com o Benedetti. Então eu acho que o Abel vai acabar usando isso. Eu acho que é Gustavo Gomes e Murilo como dupla principal, mas em muitos momentos esses meninos vão acabar ocupando a vaga de um deles. Pessoal, tá aí, né? O Palmeiras acabou empatando no seu jogo aí por 1-1 aí. O Palmeiras não fez uma grande partida, né? Mas, na minha opinião, aí, totalmente cabível nessa partida do Palmeiras, tranquilo aí, porque segundo jogo apenas da temporada aí, o Palmeiras tem muito a melhorar ainda nessa temporada, né? O principal reforço do time para essa temporada, que é o Paulinho, ainda nem estreou ainda, né? Nem tem condição de jogar ainda pela camisa do Palmeiras. Gostei também bastante da estreia do Facundo Torres, embora alguns torcedores aí não gostaram muito da partida que ele fez, mas na minha opinião ele jogou bem, procurou bastante o jogo ali, foi bem participativo. E o Palmeiras aí mantém, né, essa invencibilidade aí em jogos de primeira fase aí do Campeonato Paulista. Eu acho que já eram 40 jogos, né, agora foram para 41 jogos que o Palmeiras não perde aí por fase de grupos aí, né, de Campeonato Paulista, né, acho que desde 2020, 2021, algo desse tipo, e o Palmeiras não perde nenhuma partida que não seja já no mata-mata, né? Para falar a verdade, os únicos jogos que o Palmeiras perdeu aí foram os três jogos das finais, né? Os 3 primeiros jogos de cada final aí do Campeonato Paulista, porém o Palmeiras sempre acabou revertendo aí no segundo jogo e acabou ficando com o título, pessoal. Queria saber na opinião de vocês aí quem foi o destaque da partida, né? Se é que teve um grande destaque aí. Como eu disse para vocês, o Palmeiras não jogou bem, né? Mas é totalmente entendível, se é que existe essa palavra, né? Deu para entender bastante por que o Palmeiras não jogou tão bem. Não estava com todos os seus titulares, o Estevão não jogou, o Paulinho não jogou, o Murilo também não, o Abel Ferreira dando várias chances para os meninos da base também. É mais um jogo teste para o Palmeiras aí, né? Que vai se preparando ainda para essa temporada 2025, que promete bastante para o torcedor palmeirense. Tem Mundial de Clubes, tem Libertadores da América, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Então eu acho que o Abel faz certo aí em não utilizar aí os seus titulares da sua força máxima logo nos primeiros jogos do ano, pessoal. A gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo e avante palestra!